Olá a todos, estou aqui para uma conversa com vocês, um diálogo sobre a intercompreensão do espanhol com o português, numa perspectiva de trabalhar, ou discutir pelo menos, como a gente pode aproveitar o grau de intercompreensão entre as línguas como uma estratégia para ensinar o espanhol na escola. Tá? Agradeço o convite do Marcos para participar desses diálogos do Entre Nós Outros e espero que a minha fala possa, pelo menos, acender uma luzinha em vocês aí de ideias que a gente possa trabalhar, sobretudo na escola, né? Aproveitando essa chamada transparência entre as línguas e a capacidade que essas nossas línguas têm de se intercompreenderem em determinados contextos e determinadas práticas sociais. Como a gente pode trazer isso para dentro da sala de aula como uma estratégia, né? Confesso que eu nunca fiz isso na prática, talvez em alguns momentos em sala de aula, como estratégia, mas nada muito formalizado ou metodologicamente pensado, tá? Então eu só estou jogando ideias, estou pensando em possibilidades, e acho que nós precisamos cada vez mais pensar em possibilidades em relação ao ensino do espanhol, pensando sobretudo na situação da oferta do espanhol na matriz escolar, né? Da nossa luta pela inserção do espanhol e sobretudo sobre a permanência do espanhol na escola, né? Em que a gente possa trabalhar estratégias políticas de o espanhol ser atrativo, ser interessante, ser valorizado no nosso sistema escolar, não competindo com o inglês, mas complementando uma formação de um aluno que possa ampliar seu repertório linguístico, possa compreender melhor as outras línguas, possa usar isso como um recurso para o seu futuro, seja ele no mundo do trabalho, seja ele no mundo acadêmico, para o que ele escolher como destino, né? Fico pensando sobretudo nos alunos do ensino médio, como a gente pode convencê-los ou atraí-los, seduzi-los para o espanhol como um valor, né, a ser adicionado no conjunto de conhecimentos que ele tem, que ele carrega, vai carregar para o resto da vida, e como ele pode ver no espanhol uma possibilidade também. Não vai ser a mesma possibilidade que ele vai ver no inglês, né? Porque para o inglês isso está posto, né? Está posto no nosso contexto global, está posto na nossa relação com a indústria cultural, na nossa relação com a comunicação, com a internet, com tudo isso. O espanhol a gente precisa pensar como valorizar ele em outros aspectos, né? Como puxar para dentro da escola alguma coisa que o espanhol possa acrescentar, agregar, que não seja necessariamente o mesmo que o inglês, mas que possa ser complementar, possa ser diferente e que possa reforçar a importância que ele tem no repertório linguístico de um aluno, né? Eu acho que quanto mais línguas nós temos no nosso repertório, mais nós estamos abertos para o mundo, mais flexíveis nós nos tornamos, mais cultura a gente acrescenta ao nosso leque de conhecimento, e mais preparados estamos para o mundo. Nesse sentido, assim, a proposta de pensar esses laços de intercompreensão veio muito a partir de um artigo que eu escrevi para uma revista de educação da UEA, em que eu me senti meio um pouco obrigada a pensar em que medida a intercompreensão colaboraria, como pensar sobre o espanhol do ponto de vista da educação, né, do ponto de vista dele enquanto objeto de ensino, né? E eu pensei muito mais o grau da intercompreensão não como objeto de ensino, mas como algo que é parte, por exemplo, do cotidiano das pessoas que vivem em situação de contato. Se a gente pensar, por exemplo, na fronteira, em que espaços sociais ou em que práticas sociais o espanhol e o português fluem como línguas que se intercompreendem. Para exemplificar para vocês, por exemplo, quando todos nós aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, quando nós vamos fazer uma visita numa cidade fronteiriça, a gente sempre vê, a gente ouve pessoas falando espanhol. Se a gente for, por exemplo, num restaurante em Jaguarão, pode ser que a gente tenha, em algum momento a gente escuta as pessoas falando espanhol. Eu lembro muito de um exemplo de estar em Jaguarão, de ir almoçar no restaurante
no nosso horário, na nossa cultura de almoçar ao meio-dia, né? A gente tem uma cultura de um horário de almoço diferente do horário do almoço do Uruguai, por exemplo. E eu cheguei um pouco tarde no restaurante, e quando eu cheguei no restaurante já estava a hora dos uruguaios comerem. Pessoas que vinham de Rio Branco, do outro lado, para almoçar do lado brasileiro, né? E a gente ouve as pessoas conversando, ouve as pessoas no restaurante, e aí é interessante como a nossa capacidade de compreender que aquilo é uma outra língua, mas também entendendo a língua, né? Também passa pelos hábitos culturais, né? Que é almoçar mais tarde, almoçar 1 hora, que é também, por exemplo, muito interessante a gente olhar para o prato das pessoas, né? A gente olhava para o prato dos uruguaios e estava cheio de carne e batata, né? E algum pouco de salada. Olha para o prato do brasileiro, tá cheio de arroz, feijão e mais alguma salada e uma carne, né? Mas basicamente quando a gente olha para o prato do uruguaio, tá um bom pedaço de carne ou vários pedaços de carne e alguma coisa de batata e às vezes um tomate e uma alface, né? Então, todos esses sinais que são do contexto da cultura e das práticas sociais, eles nos ajudam a compreender a língua do outro, né? A gente compreendendo a língua do outro, compreendendo a cultura junto, né? E eu acho que essas cenas que a gente vê em espaços onde o espanhol está mais presente, porque é uma fronteira, nos dá muitas pistas de como a gente poderia talvez pensar em estratégias de vivenciar o espanhol na escola. Muito mais do que torná-lo um objeto duro de aprendizagem, talvez pensar em estratégias de aproximação da língua, naquilo que a língua tem de transparência, né? Pelo lado positivo, né? E aí eu quero um pouco, para poder chegar a essa minha ideia de como eu observo isso e como isso pode ser pensado para a questão do ensino, eu vou voltar um pouco no tempo para pensar para vocês como a gente foi, ao longo da história do ensino do espanhol no Brasil, foi assimilando ou foi incorporando certos discursos pedagógicos que vêm de uma tradição gramatical que trabalhou muito em cima das diferenças, pensando as diferenças para não cometer erros. E aí, isso me vem muito como discussão quando eu penso o quanto a gente olha o portunhol como algo negativo. E eu não vou nem tratar aqui do portunhol, que é meu tema, eu vou pensar um pouco mais adiante, que é talvez pensar como na história do ensino do espanhol a gente carrega um pouco esse ônus dos falsos amigos, né? E eu fico pensando, por que a gente deu o nome de falsos amigos, né? Na verdade, a gente iria ser bons amigos e não falsos amigos, né? Imaginem vocês que o espanhol e o português, que são línguas românicas, né? Que tiveram um processo de evolução e de formação, né? Enquanto línguas vernáculas, né? Como vernáculos, num período muito contemporâneo, eram línguas contemporâneas enquanto processo de formação, e como que a gente cunha a essas línguas tudo aquilo que elas têm de origem similar, que elas têm de semelhança, a gente cunha algo como falsos amigos. Nomeá-lo de falsos amigos é negar a própria origem das línguas, né? É negar o quanto essas línguas são, entre aspas, né, hermanas, o quanto essas línguas têm uma origem comum, o quanto elas passaram por processos de evolução similares, né? Processos tanto internos da estrutura linguística como processos culturais, processos de gramatização, processos de estabilização da escrita, processos de organização gramatical de uma língua em formação, né? Os períodos históricos que essas línguas passaram, as diversas reformas ortográficas ao longo da história, né? Como isso vem desde uma tradição que tem muito a ver com a perspectiva com que o brasileiro, com que a nossa autoria brasileira do material didático no Brasil foi reforçando. E isso vem tradicionalmente do trabalho do Heidelberger, lá nos anos 40, quando ele publica um dicionário de língua espanhola e publica uma gramática em que ele vai cunhar essa diferença através da classificação dos heterossemânticos, heterotônicos e heterogenéricos, né?
e faz isso com um fim didático que se baseava na questão do erro, né? Da diferença. Mas da diferença para evitar o erro, e não da diferença para mostrar que a transparência não é total, embora as línguas tenham a mesma origem, ou que essas palavras em algum momento, elas falam, por exemplo, dizer que a palavra baço existe nas duas línguas, né? A diferença é de significação. Então, dizer que isso é falso, é complicado. Eu vejo muito como complicado, porque isso foi levando ao longo da história que os nossos livros didáticos repetissem essa estratégia. Todo e qualquer livro didático no Brasil, inclusive em materiais de cursinho, inclusive em materiais que a gente vê por aí, porque os alunos preparam para dar aula nos estágios, é sempre copiar aquela listinha famosa, né? E dar o nome a ela de falsos amigos. O que, ao meu ver, politicamente, eu acho que é um tiro no pé, né? Porque a gente, em lugar de dizer, bom, vamos pensar nos nossos bons amigos, né? No que nós temos de comum. Quando nós pensamos no que nós temos de comum, a gente pensa pelo lado positivo, pensa por tudo aquilo que converge como construção de um conhecimento sobre essas línguas através da capacidade de intercompreensão que elas têm, né? O grau de intercompreensão que existe entre essas duas línguas. E aí eu quero ressaltar uma coisa. Isso está muito relacionado, na minha observação, né? E aí eu observei muito isso nos trabalhos que eu fiz sobre fronteira. Esse grau de intercompreensão, ele é mais, talvez mais eficiente e mais amplo na medida que a gente observa em que práticas sociais ele funciona, né? Não é para todas as práticas sociais, evidentemente. Se eu pensar numa estratégia de intercompreensão, por exemplo, para certos níveis de proficiência que são exigidos e de certos meios que são exigidos em práticas sociais, por exemplo, acadêmicas, científicas, onde eu preciso de um repertório mais amplo e mais proficiente, né, em termos de proficiência de língua, talvez a intercompreensão não vai bastar, né, não vai ser suficiente. Por outro lado, para atividades mais simples, mais cotidianas, em que outros elementos entram na compreensão, né? Por exemplo, alguém que trabalha num hotel, né? O hotel já tem um certo roteiro, uma rotina, né? A gente sabe quando chega no hotel o que a gente tem que fazer, como que a gente se dirige à recepção, como a gente preenche uma ficha, como a gente dá os dados, o que a gente pergunta para o atendente, o que em geral ele responde, né? Quais são os procedimentos para fazer uma entrada no hotel, né? Desde a reserva até a saída do hotel, que tipo de perguntas que se faz, são perguntas que são comuns nas duas línguas. Essa situação comunicativa, ela é comum. Em ela sendo comum, o ato de fala que sustenta essa comunicação, ele é muito similar entre as duas línguas, né? O que talvez mude é que eu preciso de um certo domínio do código. E muitas vezes o código é muito similar, né? E o que faz com que a minha compreensão seja muito ampla. E aí pensar, talvez essa minha reflexão sirva para pensar como a gente poderia pensar materiais, por exemplo, para a escola, que pudesse colocar os alunos em situações muito comunicativas, muito baseada em atos de fala que a gente usa para essas situações e talvez comparar com o português, o que eu perguntaria em português e como eu poderia perguntar em espanhol, né? Partir desse conhecimento prévio, né, que a gente já tem. Eu vejo que a intercompreensão que a gente vê, por exemplo, na hora que a gente vai fazer uma compra na fronteira, na hora que a gente vai no restaurante, na hora que a gente vai, por exemplo, vai para um hotel, como eu mencionei, né, vai pagar, vai pegar um táxi, vai perguntar o preço de alguma coisa, isso tá em todas as línguas, né? E aí talvez elencar o que esse código linguístico tem de comum nesses atos de fala, né? Nessas situações comunicativas, quanto do nosso código
em português e o nosso código em espanhol se aproximam, né? E como eu posso, o quanto eu compreendo daquilo e o quanto eu preciso, aí sim, desenvolver estratégias para ir além dessa intercompreensão. Nesses casos em que eu tenho situações comunicativas, em práticas sociais muito mais dinâmicas, né, e que são parte da vida de todo mundo, né? Quando eu vou fazer um trabalho acadêmico, científico, eu vou para um tribunal, eu vou para uma situação mais formal, menos comum, em que as práticas sociais são muito mais restritas, né? Não são todos que dominam, aí sim o código, a intercompreensão vai ser muito mais complexa, né? A bagagem que eu tenho, o repertório que eu já tenho, o que eu tenho na minha língua, talvez não, de fato não vai ser suficiente, vai ser muito menor em termos de me dar uma sustentação para compreensão, né? Não é suficiente. Eu queria dizer por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu acho que a gente é muito menos estrangeiro nesse universo, né? A língua é muito menos estrangeira. Talvez porque a gente está no Rio Grande do Sul, talvez porque a gente tenha uma vivência do espanhol maior, ele está circulando mais nos espaços onde nós circulamos. Talvez a gente tenha práticas culturais muito similares, né? Isso contribua para que a gente não tenha uma relação muito estrangeira com o espanhol. Embora a gente tenha um sentimento tão nacionalista, às vezes, né, porque é um imaginário muito nacionalista e muito monolíngue, a gente, em lugar da gente pensar nessas possibilidades que a circulação do espanhol no nosso âmbito, no nosso contexto, amplia o nosso repertório, nos torna mais capazes de intercompreender, nós também, às vezes, freamos isso, porque nos colocamos numa situação muito nacionalista de querer que ele que fale a minha língua, eu não vou falar a língua dele. Eu acho que não é uma questão de eu falar a língua do outro e o outro falar a minha língua. É uma questão em que lugar a gente se encontra, né? Em que lugar desse trajeto a gente se encontra para discutir, para conversar, em que práticas sociais nós somos capazes de interagir, né? Somos capazes de exercer a nossa empatia, de aprender com o outro, né? De estabelecer relações costuradas por tantas convergências culturais que a gente tem. Exercer a interculturalidade está nisso, né? Na nossa capacidade de intercompreensão do outro e da cultura do outro. Sabendo que ela é diferente, mas respeitando que pela diferença ela nos complementa, né? E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que exatamente por esse grau de intercompreensão, a gente deveria cada vez mais desestrangeirizar essa nomenclatura de espanhol língua estrangeira na escola, né? Embora isso seja algo que a gente não vá fugir, né? Por uma questão de desenho curricular, por uma questão de estrutura, de como o nosso sistema escolar se estrutura, eu vejo que às vezes a gente desconstrói isso lá na sala de aula, né? Se chama língua estrangeira, mas a gente pode começar talvez perguntando para os nossos alunos o quanto ela é estrangeira. E por que ela é estrangeira e por que ela não é tão estrangeira, né? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. É um tema que eu tenho pensado, mas precisa desenvolver muito ainda. Não penso esse tema do ponto de vista didático e pedagógico pontualmente. Eu acho que eu penso muito mais como uma questão política de como a gente valorizar o espanhol no nosso repertório linguístico, por ele já estar no nosso repertório, né? Só que a gente precisa saber se esse espanhol que está no nosso repertório, ele é suficiente para aquilo que a gente deseja. Se ele basta para as coisas cotidianas, eu preciso ter um nível mais avançado, se eu preciso saber mais desse espanhol, porque ele vai acrescentar um valor na minha formação, ele vai me dar uma formação cidadã, né? Em termos de, por exemplo, né, ser um elemento do meu currículo para eu conseguir um trabalho, por exemplo, né? Se saber bem espanhol, quanto mais eu souber, melhor eu vou estar preparado para determinadas profissões. Por exemplo, ser recepcionista de um hotel,
né? Então eu acho que vale a pena pensar sobre isso, né? Sobretudo porque eu acho que desconstruir essa ideia dos falsos amigos que a mim não me gusta. Gente, é isso. Muito obrigada e eu acho que depois a gente vai poder debater mais sobre esse tema. Obrigada. Graças.